E em quarto lugar, irmãos, para que Deus possa moldar-nos como barro e fazer de nós um vaso segundo a sua vontade, o barro precisa estar firme. O barro não pode estar duro e também não pode estar mole. Se tiver duro, como eu disse, não pode moldar. Se tiver mole demais, ele se desmancha e o oleiro não consegue levantar ali, não consegue moldar. Então, o barro, ele precisa estar firme. Quando aquele oleiro ali que Jeremias estava presenciando, pegou aquele barro, ele viu que existia consistência. Então, prezados, muitas vezes nós estamos assim meio moles, né? Não estamos firmes. E a palavra de Deus diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, a sua força será pequena. Isto é, se eu me mostrar mole no dia da angústia, no dia da tentação, no dia da provação, no dia dos vendavais, se eu me mostrar mole, se eu dizer eu não aguento mais, eu estou desistindo, eu pensei que ser crente seria mais leve, eu pensei que eu teria a ajuda das pessoas, mas o fardo está pesado. Não, prezados, muitas vezes é que nós estamos amolecendo, nós estamos nos afrouxando, nós estamos dobrando os nossos joelhos. Então, o barro, ele precisa estar firme. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: portanto, meus amados, sede firmes e constantes. Olha só a palavra de Deus. Precisamos ser firmes e ser constantes. Mas o que nós precisamos, ou no que nós precisamos ser firmes? Em primeiro lugar, nós precisamos ser firmes na doutrina. O que é a doutrina? São os ensinamentos da palavra de Deus. É aquilo que Paulo deixou, aquilo que Jesus deixou, e nós precisamos conhecer a doutrina. Não podemos ser levados por ideologias, não devemos ser levados por ventos de doutrinas, não devemos ser levados por modismos que muitas vezes está acontecendo, que aparece de vez em quando e logo some. Nós precisamos estar firme na doutrina dos apóstolos, nós precisamos estar firme na palavra de Deus. Nós precisamos estar firmes também, meus prezados irmãos, na prática cristã. Não abandonar a nossa fé diante das lutas e das provações. Nunca vai faltar luta, nunca vai faltar provação, sempre haverá, mas nós precisamos estar firmes nas práticas cristãs. O apóstolo Paulo tinha um parceiro, um cooperador no seu trabalho, chamado Demas, mas ele escreveu uma das suas cartas dizendo: Demas, amando o presente século, me abandonou. Ele não somente perdeu o companheiro, o parceiro do trabalho, mas aquele Demas abandonou a sua fé e voltou às práticas mundanas. Certamente, meus prezados, o apóstolo Paulo estava muito triste com aquilo, porque era um parceiro seu. Não sei o que foi que aconteceu com Demas, que fez com que esse homem abandonasse o apóstolo e abandonasse também a sua carreira, a sua fé. Deixou de praticar a fé. Nós precisamos também, irmãos, ter firmeza de caráter, viver cada dia com integridade. Vivemos independente das circunstâncias. Existe um bichinho pequeno, assim, um réptil chamado camaleão. E ele tem a capacidade de, quando ele está num ambiente, a sua cor muda conforme ele passa aquele ambiente.
Se ele está passando por um ambiente escuro, ele vai ficando escuro. Se ele passa por um ambiente claro, ele vai ficando claro a sua pele. Então, o camaleão, ele vai se transformando, ele vai se transfigurando conforme o lugar que ele está. Mas nós precisamos, irmãos, cada dia ter firmeza na nossa vida e não sermos levados, influenciados pelo ambiente, cada dia, para que nós possamos mostrar a este mundo realmente a graça e a misericórdia de Deus. Precisamos estar também, irmãos, firmes no trabalho. Às vezes nós dizemos assim: não vou mais, né, pastor? Não, vou entregar o meu cargo, pastor, não quero fazer mais nada, eu quero ser um crente, um membro de banco, né? Membro de banco é prego, bom, aqui não tem prego, prego o parafuso, né? Então, muitas vezes nós estamos desanimados, mas o texto diz, o apóstolo Paulo dizendo: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, aleluia. Tudo aquilo que nós fazemos para o reino de Deus, para Deus, o próprio Jesus disse: aquele que der um copo de água a uma pessoa por ser meu discípulo, de forma alguma perderá o seu galardão, perderá a sua recompensa. Aquele que coloca a mão do arado não deve estar olhando para trás. Nós sabemos, irmãos, a história de João Marcos, né? João Marcos, que começou na viagem missionária com Paulo, primeira viagem missionária. João Marcos, aquele moço entusiasmado, estava fazendo parte daquela equipe, mas quando ele chega lá em Panfilha, o que acontece? João Marcos volta, João Marcos abandona o trabalho. Mas só que nós vamos ver, prezados, que João Marcos não ficou naquela. Ele retomou mais tarde, ele viu que aquilo que ele fez não foi uma coisa boa, ele não ficou parado o tempo todo, ele retomou o trabalho de Deus, de tal forma que Paulo mais tarde escreve dizendo: manda para mim a João Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Era uma pessoa que, embora tenha parado um tempo, não ficou satisfeito, ficou inquieto de estar parado, de não estar fazendo nada na obra de Deus. E nós precisamos cada dia, meus prezados, estar firmes no trabalho. Firmeza vai fazer com que Deus molde cada dia a nossa vida. Precisamos estar firmes na esperança, meus prezados. Qual é a nossa maior esperança? A nossa esperança é aquela que Paulo chama de bendita esperança, a volta do Senhor, o arrebatamento da igreja. Mas eu não sei não, está demorando muito quando eu estou marcando pelo meu relógio, né? Quando eu estou marcando pelo meu calendário, quando nós estamos marcando pela nossa data, mas na data de Deus, o horário não vai se adiantar e não vai se atrasar, ele virá na hora certa, aleluia. Por isso nós precisamos cada dia, irmãos, estar firmes nesta esperança. O mundo vai de mal para pior, o pecado vai tomar conta, a iniquidade, como Jesus disse, ela vai se multiplicar a cada dia, mas a nossa esperança, ela não está neste mundo. A nossa esperança, ela está no arrebatamento da igreja. É por isso que nós precisamos cada dia estar firmes, aleluia, porque um dia o Senhor vai voltar. Ainda que alguns estão dizendo está demorando, mas não, meus prezados, Jesus virá na hora certa. Então, prezados, para que nós possamos ser moldados por Deus, nós precisamos estar firmes. Todos esses itens aqui que nós citamos, nós precisamos estar firmes, porque é nisso que o Senhor vai moldar a nossa vida, através da doutrina, através da prática, o caráter, a vida de trabalho para Deus. Cada dia nós precisamos estar como barro na mão do oleiro. Como nós estamos, irmãos? Como barro na mão do oleiro. Estamos
eu estou me permitindo ser amassado? Porque se o barro não chegar ali, na mão do oleiro, pronto, que já passou por um processo, ele foi amassado, ele foi colocado ali sem pedras, ele foi colocado ali firme, ele foi colocado totalmente preparado para ser moldado. E aí então o grande oleiro vai moldar. O grande oleiro vai erigir, vai levantar um vaso para a honra, um vaso para a glória do Senhor. Como nós estamos, meus prezados, como barro, vamos permitir que o Senhor venha cada dia moldar, amassar a nossa vida e nos moldar, para que quando o vaso estiver pronto, seja para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Que Deus, meus prezados, possa nos abençoar e cada dia nós possamos nos colocar nas mãos de Deus. Como o barro foi colocado na mão do oleiro, nós possamos nos colocar nas mãos de Deus, que nós possamos tirar da nossa vida todas as pedras, todas as impurezas que nós precisamos tirar, e o mais o Senhor fará. Nós precisamos estar amolecidos na mão de Deus, firmes, e Deus vai usar a nossa vida, Deus vai usar a sua vida. Nós seremos vasos de honra, para a honra e para a glória do nome do Senhor Deus. Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, Senhor, por esta palavra. Queremos pedir que o Teu Espírito Santo nos ajude cada dia, Senhor, a aplicar esta palavra em nosso coração, porque eu sei que o Senhor quer trabalhar em nossa vida. Nos ajude, ó Deus, a nos submetermos cada dia à Tua vontade, a nos colocarmos como barro nas Tuas mãos, para que o Senhor possa nos moldar e fazer de nós um vaso segundo a Sua vontade. Pai Santo e Eterno, abençoa cada vida aqui presente, pois nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus que abençoe. Volta a palavra, pastor.